Oi, gente! Bem-vindos ao canal. Meu nome é Yasmin, eu sou psicóloga clínica e hoje a gente vai falar sobre aceitação. Num primeiro momento, quando a gente escuta essa palavra, a gente já associa a resignação. E a primeira coisa que eu quero falar sobre esse assunto é justamente o contrário disso. A aceitação em psicologia não significa resignação, se entregar àquilo, sentar no seu banquinho e somente chorar e lamentar por aquilo tudo estar acontecendo e você não ter nada que fazer em relação àquilo. Aliás, é muito pelo contrário. Em algumas situações da nossa vida, é a própria aceitação que vai nos permitir sair daquele lugar. Mas calma que eu vou falar sobre isso. Uma das nossas maiores frustrações da vida é o fato de que nem sempre a gente vai ter o que fazer frente a uma situação. Nem tudo vai ser passível de solução. Nem tudo eu vou poder fazer algo. E eu vou simplesmente ter que aceitar aquilo, porque não está no meu controle. E aqui a gente já pode entrar em um primeiro tópico sobre esse assunto, que é essa separação de situações. Que algumas eu vou ter o que fazer, então eu vou atuar com resolução de problemas, né? Eu vou pensar o que eu posso fazer em relação a isso, vou fazer, não deu certo, faço outra coisa, vou ver minhas opções aqui e vou resolver. Só que em outros casos, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que aceitar que isso não está no meu controle, que eu não posso fazer nada em relação a isso e encontrar formas de lidar com isso. Por exemplo, às vezes, a gente está numa situação que a gente depende de uma segunda pessoa. Por exemplo, eu estou numa situação com uma amiga minha que a gente não entra no acordo, ela tem algum comportamento que eu não gosto muito, eu já tentei conversar com ela não muda, ela não aceita isso nela, ela não compreende mesmo o que eu estou falando, então eu entro num ponto da vida em que eu preciso aceitar que eu não tenho mais o que fazer nessa situação. O que eu podia fazer, eu já fiz, que foi expor as coisas para ela, conversar e tudo mais. Só que a partir daqui, não é mais o meu papel, eu não tenho mais o que fazer. A gente não tem como entrar na cabeça da pessoa e enfiar as coisas na cabeça delas, né? Podia dar, mas infelizmente não tem como a gente fazer isso. Então eu entro num momento que eu preciso aceitar que é isso, sabe? Eu já tentei. Eu até tinha algumas coisas que eu poderia fazer, né? Eu poderia conversar com ela, conversei e não resolveu. Então, a partir daqui, eu não tenho mais o que eu posso fazer. Ou a gente descobre alguma doença grave, alguma doença que não tem cura, ou que eu só preciso acompanhar, que não tem um tratamento específico, ou que já está muito avançada, ou na gente, ou em alguém próximo, sabe? É o tipo de situação que, infelizmente, por mais triste e dolorido que seja, a gente também não tem o que fazer. Então, a aceitação entra nesses momentos da nossa vida, sabe? E um ponto muito importante também que nos mostra que aceitação não significa resignação é que, às vezes, ela vai proporcionar uma possibilidade da gente sair de alguma situação. Por exemplo, um ótimo exemplo disso é um relacionamento abusivo. Eu praticar a aceitação nesse relacionamento não significa que eu vou aceitar que ele é abusivo e vou continuar nele. Significa aceitar que essa relação é abusiva. E a partir daqui, eu vou encontrar formas de sair dela. Porque muitas pessoas têm essa ideia da aceitação, né? De vou me entregar, vou aceitar, é isso mesmo, não tem nada que eu possa fazer. E não é isso. Algumas situações pode até ser um pouco, né? Realmente eu não tenho o que fazer, eu preciso aceitar que é isso aqui e pronto. Só que em outras situações, como o relacionamento abusivo, a aceitação nos proporciona espaço, abertura, para a gente conseguir realmente encarar a situação. Porque muitas pessoas que estão em relacionamento abusivo, elas nem conseguem enxergar ou elas se impedem de aceitar, porque elas não querem que isso seja verdade, de que realmente essa relação é abusiva. Então, essa aceitação que a gente está falando aqui é de aceitar que esse é o fato do meu relacionamento, sabe? Por mais que eu não queria enxergar, eu preciso aceitar que ele é sim um relacionamento abusivo. E agora eu preciso fazer algo em relação a ele. Porque as pessoas também só saem desse tipo de relacionamento quando elas aceitam o que ele é e que elas precisam fazer alguma coisa relacionada a eles, sabe?
E em outros momentos da nossa vida, não significa que nada possa ser feito em relação àquela situação, àquele cenário que eu estou vivendo. Mas talvez naquele momento específico, nesse momento agora, realmente eu não tenho o que fazer. Por exemplo, eu fui fazer faculdade em outra cidade, eu não me adaptei nessa cidade, eu quero voltar para a cidade que eu morava, morar perto da minha família, dos meus amigos e amigas da minha cidade, onde eu já estou acostumada. Só que neste momento, agora, eu não tenho, talvez, como pedir transferência para essa cidade, por exemplo. E também abandonar essa faculdade não é uma possibilidade. Então, eu preciso aceitar que agora, neste momento aqui que eu estou vivendo, eu não tenho o que fazer, senão lidar com isso da melhor forma. Mas isso não significa que eu nunca vou poder voltar para lá. Quando eu terminar minha faculdade, eu volto para minha cidade. Então, nesse caso, a aceitação também vem pra gente como uma forma de manejar um pouco nossa ansiedade, sabe? Nosso imediatismo. Porque muitas vezes são situações que em algum momento eu posso fazer algo. Só que eu não posso fazer algo agora, nesse minuto, que é o que eu queria fazer. Então, aceitação significa também viver mais no momento presente, sabe? Hoje é isso que eu tenho, é assim que eu posso lidar com isso. Então, como eu posso lidar com isso da melhor maneira que seja saudável para mim? E aceitação, falei aceitação várias vezes, mas ela também vem pra gente como uma forma de ter bem-estar psicológico mesmo. Porque esse exemplo que eu usei da graduação e querer voltar para a cidade, eu preciso terminar essa graduação. Sabe, eu não tenho como largar e voltar para minha cidade agora. Então, como eu posso lidar melhor, ter mais bem-estar psicológico para vivenciar isso sem aceitação? Talvez seria um pouco difícil. Então, ela também vem para proporcionar isso pra gente. E aí, o que eu quero passar para vocês hoje com esse assunto é que vocês comecem a separar, a conseguir fazer essa separação na vida de vocês do que é passível de solução, e aí eu vou fazer resolução de problemas, e do que não é passível de solução agora, pelo menos, E aí eu vou trabalhar minha aceitação para lidar com isso da melhor forma possível, lembrando que isso não significa me entregar, se resignar, significa talvez lidar melhor com uma situação, encarar uma situação que eu preciso encarar e também conseguir viver em paz com o momento presente, com o que eu tenho hoje, com o que eu posso fazer hoje. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Um beijo e até o próximo!